Sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje, dia 30 de setembro de 2016, eu vou falar de um tema que vem sendo falado muito hoje em dia aqui, sobretudo com a proximidade das eleições que vão acontecer depois de amanhã. É sobre as urnas eletrônicas. Falam muito que as nossas urnas são inseguras e que isso cria um problema sério na nossa democracia, porque a gente passa a não confiar nas pessoas que foram eleitas. A gente passa a desconfiar que aquelas pessoas podem ter sido eleitas por fraude e não por votos. Eu quero dizer que, de fato, as nossas urnas não são confiáveis. Com esse voto puramente eletrônico, sem registro em papel, e principalmente pelo fato de a gente ter urnas programáveis, pelo fato de ser necessário programar uma quantidade absurdamente grande de urnas, programas esses que podem ser fraudados e que é virtualmente impossível verificar cada uma das praticamente 100 mil urnas que existem no Brasil, se foi fraudado ou não. Realmente é um problema muito difícil verificar se uma urna foi ou não foi fraudada. É muito mais difícil ainda provar em juízo que essa urna foi aprovada. E, na improvável hipótese de você conseguir essa prova, é impossível saber qual foi o resultado original. Não dá para recuperar os votos originais, uma vez determinado que houve fraude. Então, de fato, esse sistema é um sistema... E é difícil imaginar que não tenha sido esse o objetivo, que isso aí não teve o objetivo de promover a fraude. Mas eu quero chamar a atenção para um fato que tem fugido de muitas pessoas que falam sobre isso. Infinitamente mais importante do que ter uma urna segura, que também é uma coisa importante, é a gente ter um sistema de apuração transparente. Nós teríamos uma eleição muito mais confiável se a gente, com essas mesmas urnas, mesmo com toda a possibilidade de fraude que elas têm, tivéssemos um sistema transparente. O que seria um sistema transparente? Uma providência simples, fácil, pode ser implementada para as eleições depois de amanhã, desde que haja vontade para isso. Divulgar na internet o resultado individual de cada urna. Por que isso não é feito? Por que os nossos tribunais eleitorais não determinam que o resultado individual de cada urna vá para a internet e fique à disposição de todos os eleitores? Veja que com essa urna, ainda que a gente possa confiar no resultado da urna, a gente não pode confiar no resultado da eleição. Porque, como a gente não sabe o resultado de cada urna, a gente só sabe o resultado total da sessão, quem é que pode garantir que, ao somar os votos, você obtém 100 votos na urna 1, 100 votos na urna 2, soma esses 100 com esses 100 e obtém 500, por exemplo. Quem é que pode garantir que isso não acontece? Sem conhecer o resultado individual de cada urna, a gente não pode sequer saber se algo desse tipo não aconteceu. Então, eu quero chamar a atenção que o mais importante do que ter urnas seguras, é nós termos uma apuração transparente. Pois bem, dito isso, eu quero fazer aqui uma proposta. E eu quero que, se alguém que vir esse vídeo se sentir capacitado a, junto comigo, materializar essa proposta, que entre em contato comigo, porque eu sou engenheiro químico e sou advogado. Pela minha formação, eu não tenho conhecimento técnico para construir uma urna eletrônica, mas eu tenho certeza de que alguém que vai ver esse vídeo tem essa competência. E eu peço que, se você está assistindo e tem essa competência, entre em contato comigo, porque eu gostaria de construir um protótipo de uma urna que funcionasse dessa forma.
que eu vou descrever aqui agora. A urna eletrônica que eu acho que nós poderíamos adotar e que geraria um resultado seguro funcionaria da seguinte maneira. Número 1, essa urna ela não é programável, ou antes, ela não pode ter um programa substituído. Ela seria programável, mas o programa dela seria por uma cédula. A cédula de abertura conteria um programa. E ela, ao ler essa cédula de abertura, ela vai saber quantos votos vão ser contados, qual é o número de algarismos de cada voto, qual é a hora de abertura e qual é a hora de fechamento. Então, essas informações vão ser colocadas no primeiro voto, no voto de abertura. A urna só vai ser aberta para contagem de votos quando receber esse primeiro voto que contém essas informações. Em seguida, ela vai recebendo os votos. Cada voto deve ter o número da sessão e da urna. Tá? E como é que a pessoa vota? A ideia é votar num cartão muito parecido com um cartão de loteria, loto, essas coisas. Meus amigos, um analfabeto sabe preencher um cartão desses. Não há motivo para que a gente não vote num cartão desse tipo. Tá? Tem loteria, loto, loteca, cena, quina, quadra. Isso tem no Brasil inteiro. E o brasileiro sabe fazer isso. Mesmo aqueles que de pouca instrução, mesmo os analfabetos, sabem preencher esses cartões. Então a ideia é preencher um cartão desses e colocar isso na urna, e a urna se limita a contar os votos. A urna não vai fazer nenhuma consideração sobre o voto. Então, por exemplo, se eu votar no número 43, ela vai chegar lá e o número 43 conteve um voto. E se alguém disser, mas não tem nenhum candidato com o número 43, não interessa, ela vai registrar aquele voto com o número 43. O tribunal que anule esse voto depois. Se achar que esse voto não está concorrendo, vai lá e anula, mas a urna vai registrar que aquele número conteve um voto. Para evitar que essa urna seja programável. Ela não é programável. E isso impediria a introdução de um vírus dentro da urna. Agora, é importante o seguinte: essa urna deve estar ligada a um contador de votos, e esse contador de votos deve botar um número muito, assim, num painel grande em que os eleitores possam votar. Olha, tem 152 votos. Esse 152 só vai virar 153 quando alguém entrar na cabine e colocar um voto. Quando alguém entrar na cabine e supostamente botar um voto e sair de lá, você vê o número 152 virar 153. E por aí vai, ou seja, para as pessoas fiscalizarem. Quando chegar na hora do fechamento, a urna vai fechar automaticamente, sem que ninguém ponha a mão nela. E ao fechar, ela vai fazer uma pergunta para o mesário: quantas pessoas tem na fila? Aí o mesário vai responder: tem 7 pessoas, tem 10 pessoas, tem 30 pessoas. Vai dar um número. Esse número vai ficar registrado. Aí ela vai pegar mais este número de votos e depois ela fecha inquestionavelmente. E sendo que essas pessoas que votaram depois, esses 7 ou esses 30, ou seja lá quantos votos, que votaram depois do término da votação, vão ficar identificados. Não os votos delas, os votos não, mas essas pessoas vão ficar identificadas para a gente saber quem foi que votou depois da hora. E o número delas tem que ser respondido no momento que a urna fecha, pelo horário. Tá? Tem mais 30 votos, ou tem mais 3 votos, ou mais 5. Tá? E aí vai ter que ter um nome, o nome dessas 5 pessoas, ou dessas que votarem, vai ficar lá. Entendeu? O importante disso é a transparência. O resultado de cada urna deve ir para a internet assim que terminou a votação. Pega lá, acabou, vai para a internet na hora. E as pessoas devem ter acesso ao resultado individual de cada urna para poder ser conferido, nem que seja por um período limitado de tempo, nem que seja por 30 dias. O tempo necessário para você eventualmente impugnar o resultado da urna. Meus amigos, a tecnologia para isso existe. Eu tenho certeza que um recém-formado nessa área, na área de informática,
é capaz de reunir os elementos para construir uma urna com essas características. Agora, nós temos que querer ter uma eleição transparente. Porque se nós não quisermos ter uma eleição transparente, mesmo com uma urna assim, a gente vai desconfiar do resultado. O mais importante de tudo é nós decidirmos, de fato, que nós queremos uma eleição transparente. E isso a gente pode fazer até mesmo com essas urnas que nós temos hoje. Então, o recado que eu queria dar é que, para a gente ter uma eleição confiável, muito mais do que uma urna confiável, a gente tem que ter um sistema de apuração confiável. Vai muito além da urna. E a principal característica é a transparência. A gente precisa de transparência na apuração. Sem isso, não adianta. Você pode ter a urna ideal. Sem transparência na apuração, a gente vai sempre desconfiar do resultado. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima.